E aí continua, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aqui Paulo já começa a deixar o assunto um pouco menos pessoal, no sentido de explicar a sua não ida e lá, mas ele explica o objetivo do evangelho. Ele não quer ir a Roma simplesmente para visitar alguns irmãos. Ele tinha um objetivo firme, que era o de anunciar o evangelho. E ele não se envergonhava disso. O que nos causaria vergonha nesse mundo? Roubar, matar, defraudar alguém, se prostituir, enfim. O pecado deve nos causar vergonha. Mas será que o evangelho nos traz vergonha? Será que eu tenho vergonha de demonstrar minha fé em meio à sociedade? Eu devo me envergonhar de professar minha fé diante das multidões? Este mundo caído jamais entenderia o evangelho. E nós, que um dia fizemos parte desta queda, jamais teríamos a compreensão do evangelho se não tivéssemos recebido a luz de Cristo em nossas vidas. O evangelho ele não precisa ir em busca de polêmica com as religiões e filosofias desse mundo. Ele não precisa. Não precisa ficar debatendo com um, com outro, com filósofo, com ateu, não. Nem tampouco nós precisamos temê-las ou fugir delas, não. Se vir para nós temos que estar preparado. O evangelho ele é perene e prevalece por ele mesmo. Mas nós que carregamos a causa do evangelho dentro de nós precisamos estar preparados para sermos usados por Deus para não defendermos, mas expormos o evangelho, falarmos do evangelho. A poderosa mensagem da salvação é viva e eficaz, a ponto de envergonhar todo o conhecimento humano e se sobressair sobre eles. O evangelho é a ligação da eternidade de Deus com a finitude, com a nossa finitude. E essa ligação permitiu que o Filho de Deus se tornasse homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. O evangelho, ele não compete com nenhuma teoria humana. Ele não está disputando com nenhuma teoria humana. Ele é vitorioso, ele sai para vencer. O reino de Deus avança para vencer, como diz o hino Sol da Justiça. Ainda que essas teorias humanas elas possam nos causar emoções, que possam parecer transcendentes, nenhuma delas é semelhante ao Evangelho. O Evangelho ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder. Ele reina glorioso. É ele que põe todas as crenças humanas no pó e todos os deuses criados pelas mãos humanas como meras estátuas inertes. O Evangelho é a verdade que põe de joelhos todas as inquietudes humanas e apresenta ao homem um fardo leve e um jugo suave. É a base de todas as coisas. É o nosso escudo diante da podridão da natureza da nossa natureza pecaminosa. Nós, seu Evangelho, somos piores do que vermes. E por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho não são palavras persuasivas, filosofias humanas, ciência moderna, que são poderosos para tirar o homem da lama do pecado. Não. Eles não são poderosos para tirar o homem da lama do pecado. Não são palavras persuasivas. Não é filosofia humana. Não é ciência moderna que nos tira da lama do pecado. Mas o Evangelho. Enquanto os homens esperavam ser livres de sua escravidão por meio de um líder que derrubasse pela força o poder romano,
Naquele momento, eles contemplam um Jesus que não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Um carpinteiro que não dominava o mercado de madeiras da época. Um Jesus que, nas palavras do profeta Isaías, não tinha parecer nem formosura para que pudéssemos desejá-lo. Um Jesus que, ainda que os reis do mundo tentassem ser como ele foi, jamais conseguiriam, pois seus corações estão dedicados a cada vez mais conquistar e possuir, enquanto Jesus está empenhado em doar. Um Deus que comia com pecadores, não endossando suas práticas, mas lhes constrangendo a mudarem de vida pela sua prática, pela prática de Cristo. Um mestre que não participou da escola rabínica da época, mas alguns rabinos lhe serviam escondidos por temerem o repúdio de seus pares, mas reconhecendo que o intelecto deles não podia salvar. Ele deu um choque no mundo, pois até ali era doar para receber. Depois dali se tornou doar para o que me odeia, porque o amor não consiste em beneficiar os que nos amam simplesmente, mas sim demonstrar bondade àqueles que não podem nos oferecer nada de bom. Ao mesmo tempo em que esse Jesus se comportava assim, também era declarado ao mundo Filho de Deus, aquele que virá julgar as nações com vara de ferro e dará a cada um segundo as suas obras. E quando digo aqui dará a cada um segundo as suas obras, nós receberemos segundo as obras de Cristo, porque as obras de Cristo devem ser as nossas obras. Mas os que rejeitaram o sangue de Jesus Cristo receberão sim segundo as suas obras. A recompensa que eles terão segundo as suas obras é de uma condenação eterna, que é a única coisa que as nossas obras podem nos oferecer. Graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. É por meio dele que nós temos a salvação. Ele dará segundo as suas obras aos que rejeitarem ser sustentados pela obra de Jesus. Porque, como eu já falei, não temos condição de termos obras suficientes para satisfazer a ira de Deus. Portanto, o poder de Deus é manifesto naquele que crê, sem distinção de etnia, classe ou tribo. A nossa salvação é recebida por meio da fé e não de nossas obras. Se alguma obra pode conquistar a nossa salvação, foi a obra de Cristo, pura e simplesmente, a qual Deus imputa a nós. E imputando a nós a obra de Cristo, imputa a Cristo as nossas obras, de forma que na cruz Deus derrama completamente sua ira em Cristo para que nós pudéssemos ter a liberdade e o acesso ao divino novamente. O que fica claro por meio do véu que se rasga e informa a todos, por meio de Cristo, todos têm acesso ao Santo dos Santos. Por Cristo somente, pois ele sim é o merecedor de mediar essa aliança e até hoje intercede por nós a Deus. Não vem de nossas obras, pois pela lei ninguém pôde se salvar, sendo necessário o Filho de Deus se sacrificar e dar ao homem uma nova vida debaixo da graça, de forma que agora as boas obras que praticamos vêm de Cristo e não podemos nos orgulhar disso, pois a palavra de Deus nos diz que foi Ele que nos preparou para boas obras. Por isso, diz o apóstolo em outro lugar, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a fé que salva, a fé submissa. Não a fé que determina que Deus faça alguma coisa, a fé que coloca Deus no canto da parede, mas sim a fé que diz, ai de mim que vou perecendo. E logo o Senhor toca em nós a brasa viva do Evangelho para nos purificar do pecado e nos fazer viver uma vida de santidade na sua presença. E Paulo continua, porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, justiça que provém da fé, não nossa justiça. Como diz o profeta Isaías, as nossas justiças são como trapo de imundícia, as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Vejam, não temos condição. Deus, não achando um sequer que pudesse agradá-lo, porque deixou escrito pelo salmista, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos se desviaram,
Ninguém busca mais a Deus. Mas não encontrando ninguém que pudesse agradá-lo, ele envia o mediador, aquele que assume a nossa dívida. Ele assume a nossa dívida com Deus no Calvário e satisfaz aquele que vive para sempre. A justiça de Deus, a nós diretamente, é nos lançar no inferno, pois nós falhamos em agradar a Deus com todas as nossas forças, e quanto mais oportunidade tivéssemos de desagradá-lo, mais ainda nós faríamos. Por isso, quando somos atingidos pelo Evangelho, se chama conversão, pois Cristo apaga a nuvem de obstinação que existia em nossos corações e dá lugar a uma visão clara e limpa da sua bondade. Infelizmente, nem todos reconhecerão a beleza da graça de Cristo, porque ao homem é mais fácil se orgulhar de ter conquistado algo, mas bem-aventurado é aquele que se ajoelha aos pés da cruz, que esse terá um tesouro sem fim no céu, não por meio de suas próprias obras, mas pela obediência de Cristo Jesus, o nosso Rei. E aí Paulo continua, essa justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E nós recebendo essa fé, vivemos por ela, olhando para aquele que é santo e santificador de todos os seus amigos. Pela fé nós somos convidados ao banquete da sabedoria, irmãos, onde seremos fartos como bezerros no cevador. Não adianta empregar os nossos esforços simplesmente porque a força motriz da nossa vida é Jesus Cristo. E compreendendo que nele nos movemos e existimos, nós deitaremos e dormiremos em paz, crendo que ele nos fará habitar num lugar seguro, que é ele mesmo. Louvado seja o nosso Deus.